Olá, caríssimos irmãos. Vamos então para a nossa quarta aula de Teologia da Revelação. Dessa vez, então, nós vamos estar falando sobre os pilares da nossa fé. Lembrando sempre que essa nossa aula é uma resenha da apostila da matéria. Ela não substitui a aula do professor e não substitui também a leitura da apostila. Então vamos lá. A sagrada tradição e o sagrado magistério da Igreja são os pilares da nossa fé. Vocês já se perguntaram por que a Igreja Católica ela não se baseia só na Bíblia? Pois é, sem a tradição, nem a Bíblia existiria e nós vamos entender isso um pouquinho melhor. Então, primeiro nós vamos começar pelos pilares da fé católica, que é a tradição apostólica. A tradição é tudo aquilo que os apóstolos receberam de Jesus Cristo e transmitiram à Igreja, antes mesmo de existir o Novo Testamento. A tradição não é um costume humano, mas ela é um ensino divino sobre a salvação. Os apóstolos transmitiram o evangelho oralmente e só 20 anos depois da morte de Jesus é que eles começaram a escrevê-lo. Sem a tradição oral, a própria Bíblia não teria sido formada. Então, quando alguém perguntar para vocês por que nós temos essa riqueza material tão grande na tradição católica, porque nós viemos, obviamente, da santa tradição. Infelizmente, Jesus Cristo, ao partir para os céus, enquanto subia, ele não jogou a Bíblia no nosso peito e disse: Ó, tá aqui ó, o que vocês precisam. Não. Tudo isso, obviamente, vieram da tradição oral dos apóstolos que conviveram com Jesus e essas histórias foram passando e depois elas foram sendo escritas. Hoje, com a arqueologia, nós sabemos que existiram também alguns fragmentos, algumas coisas, alguns versículos que podemos citar assim, contemporâneos aí a Cristo, que devem ter sido anotados por alguém, mas ainda carece de melhores fontes para termos ideias se realmente é válido. Mas o que nós sabemos, obviamente, é que 20 anos após a morte de Jesus, é que seus ensinamentos eles começaram a ser escritos e depois de muito tempo, de muito tempo, muita leitura, muitos acordos em entender se aquilo era válido, se tal evangelho era válido, se tal evangelho não era, foi que chegamos à Bíblia que nós temos hoje. Então, a Bíblia ela precede da tradição. Sem a tradição oral, a própria Bíblia não teria sido formada. Os apóstolos transmitiram o que receberam das palavras de convivência e obras de Cristo. Agora imagina vocês se a igreja tivesse perdido todos os ensinamentos orais de Jesus. Não teríamos nem o evangelho que a gente conhece, né? Então, isso foi uma tradição oral passada dos apóstolos até que eles começaram a escrevê-la, a dissertar sobre ela. Então, muitos pensam que basta a Bíblia, mas a Igreja Católica ela sempre ensinou que a revelação está em duas fontes unidas, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Ambas têm igual valor. A Bíblia é a tradição escrita e a tradição viva é mantida e explicada pela Igreja ao longo dos séculos. Por que isto? Porque eles limitaram-se na Bíblia a deixar apenas a obra salvífica de Cristo, a sua boa nova. Por isso que nós temos a Bíblia, que na Bíblia ela está todo o manual da obra salvífica de Cristo, o que ele ensinou,
E de igual valor nós temos a tradição, que é aquela oralidade, que além de ser aquela oralidade, são os ritos que nós temos, que são de igual valor, e essa ela é mantida desde quando Cristo estava na Terra. Assim como João falou, ele terminou o evangelho dizendo que se tudo que fosse registrado no mundo sobre Jesus Cristo não caberia nos livros. Então, por isso que nós temos a Santa Tradição. A Santa Tradição, ela vem completar aquilo que a Bíblia só deixou escrito como a Boa Nova. Portanto, tudo que está na Bíblia ela é verdadeira, mas nem toda a verdade está na Bíblia. Não entendamos bem essa colocação. A Bíblia é a verdade, mas nem toda a verdade revelada está escrita na Bíblia. Ela também está junto com a santa tradição que veio passado dos apóstolos em geração e sucede aos apóstolos e está até hoje conosco. Mas quem garante que a igreja ensina hoje o que os apóstolos ensinaram? A resposta para isso é o Sagrado Magistério, que é o poder de ensinar com autoridade dado por Cristo aos apóstolos e continuado pelos bispos e pelo Papa. Então, os bispos e o Papa, que são os sucessores dos apóstolos, eles têm por obrigação, obviamente, é a obrigação deles in natura, de ensinar com autoridade o que Cristo nos deixou. Então, os destaques didáticos disso, do magistério, o magistério é o Papa mais os bispos em comunhão. Eles guardam e interpretam o depósito da fé recebido de Cristo. O que é o depósito da fé? São os seus ensinamentos e a tradição. E essa sucessão, ela vem sem interrupção desde os apóstolos, que é chamada de sucessão apostólica. Então, se nós formos... isso é muito bonito, isso tem só isso tem só na nossa igreja, nas igrejas que tem a sucessão apostólica, que se mantém a sucessão apostólica, que é muito bonito porque se nós formos ir fazendo uma linha ancestral de consagração, por exemplo, quem consagrou o nosso bispo foi um outro bispo, que foi outro bispo que consagrou ele, e vai indo, chegamos lá em Pedro. Então tem-se essa sucessão apostólica, isso é mantido. Sucede dos apóstolos. Olha que bonito, se nós formos tratar uma, uma árvore sucessória do nosso bispo, até a outra ponta nós chegamos lá em Pedro. Pedro passou o magistério para alguém, que passou para outra pessoa, que passou para outra pessoa, e foi passando, até chegar no nosso bispo. Essa é a sucessão apostólica. Então, nós não perdemos isto. Faz parte, é o Santo Magistério, o nosso Sagrado Magistério. Lembrando que em Mateus 28:18, ide ensinai a todas as nações. E essa é a função do nosso bispo, é guardar e interpretar o depósito da fé recebido de Cristo. Esse é o Santo Magistério. Por exemplo, quando surgiam as heresias dos primeiros séculos, a igreja sempre se perguntava: essa doutrina vem dos apóstolos? Ela está em sintonia com Roma? Ela está em sintonia com os apóstolos? Então, era discutido, era debatido, e nas discussões, não, tal afirmação pode ser herética. Isso não tem validade. Não, tal afirmação é válida. Por que é válida? Devido à oralidade. Olha que pilar que nós temos, né? São esses três pilares. Nós temos a Bíblia, a tradição e o magistério. Esses três juntos é a base para diferenciar aquilo que é o certo das heresias. Então, através do Santo Magistério,
é que nós vamos ter, vai ser filtrado os ensinamentos, deixando aquele ensinamento derradeiro. E é o ensinamento derradeiro que até hoje está conosco. Até hoje ele é inalterável. Então, depois disso, nós temos do magistério, nós temos a ação do magistério, que são os dogmas e os concílios. A igreja, através do magistério, ela define as verdades da fé, como a gente já falou. Os dogmas. Mas o que é um dogma? O dogma é uma verdade revelada por Deus e definida oficialmente pela igreja. São como marcos seguros da fé, guiando o que podemos crer. Exemplo, o dogma da Trindade, o dogma da encarnação, da Assunção de Maria. Então, o que é um dogma? O dogma é uma verdade de fé que, através da santa tradição, do magistério e da Bíblia, e de muita discussão, debate, investigação e apelo ao Espírito Santo por revelação, se chega a um denominador comum, se de fato isto seja verdade ou não. Portanto, para se declarar um dogma, leva-se muitos e muitos anos. O último dogma, que foi da Assunção de Maria, que ele é dos anos 50, olha quantos anos levou para esse dogma para ser revelado. Mais de 1800 anos. Então, um dogma, ele para ele chegar a ser validado, é algo que ele é muito pensado, muito discutido, muito debatido, são realizados concílios, são estudados, tem toda uma é feito todo um estudo, e além desse estudo, todo um trabalho entre os pilares da santa tradição, do magistério, da Bíblia e da revelação do Espírito Santo. E assim a gente chega a uma conclusão. Lá no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, definiu que Jesus é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Como ele mesmo disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o Filho de Deus, assim como João mencionou que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, para validarmos, para darmos a chancela, Cristo é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, houve toda uma reunião, toda uma discussão para chegar até ali. Já no Concílio Vaticano II, tratou de temas pastorais e renovou a linguagem da fé. O Concílio Vaticano II não tratou de dogmas, mas o concílio ele tratou apenas de temas pastorais, reafirmou os dogmas já declarados e ele renovou a linguagem da fé, transformou a linguagem da fé mais acessível. Então, botei esses dois exemplos também para dizer que um concílio não é apenas para declarar dogmas. Um concílio, um concílio é uma reunião que ela serve para discutir os caminhos da igreja. Então, nós vamos ter ali de importância vários concílios, desde o primeiro concílio de Nicéia até o concílio Vaticano, que é em 1965, que é uma reunião em que se reúne os cardeais, os bispos, o papa, alguns padres, alguns observadores, para discutir, através do Santo Magistério, através da tradição e da Bíblia, rumos pastorais para a nossa igreja ou para discutir algum dogma. Muito provavelmente. Ah, mas todos os dogmas já foram debatidos? Não. Ainda sempre haverá dogmas a serem discutidos. Mas isso leva muitos e muitos anos. Quem sabe aí, nos próximos anos, quem sabe, pode ser que a nossa geração não veja isso, mas as futuras gerações podem ser que vejam algum outro dogma declarado da igreja. Tudo isso vai da compreensão do magistério
da Santa Tradição e da Bíblia. Tudo isso, obviamente, pela ação do Espírito Santo. Então vamos lá. Como é que os papas e os bispos ensinam hoje? Eles usam documentos oficiais. Cada um tem um peso diferente. Por exemplo, existem as constituições, que são os textos doutrinais. Por exemplo, o texto Lumen Gentium, ele é um texto doutrinal, ele dá uma doutrina. Nós temos os decretos, que elas são normas disciplinares, e nós temos as declarações, que são orientações pastorais sobre temas atuais. Então, são essas três esferas, são essas três classificações que nós temos. A princípio, as constituições, que são os textos doutrinais. Os decretos são sempre normas disciplinares. E as declarações, que são orientações pastorais sobre temas atuais. E depois nós temos os documentos papais. Que dos documentos papais nós temos a encíclica. O que são as encíclicas? São ensinamentos aos bispos e fiéis, que está lá dentro das constituições, né? Então a encíclica, ela vai ser um documento, ela vai ser um ensinamento, uma doutrina aos bispos e os fiéis. Daí temos as exortações apostólicas. O que são as exortações apostólicas? Elas são um convite à prática cristã. Então, a exortação apostólica, ela é um documento oficial do Papa, usado para orientar, incentivar e animar os fiéis da igreja em relação a temas específicos da vida cristã. Ela não é uma lei ou uma definição dogmática, ou seja, ela não impõe uma nova doutrina nem uma norma obrigatória. Ela serve para motivar a vivência da fé e aplicar os ensinamentos da igreja em áreas públicas, como a família, a juventude, a missão, dentro do campo da justiça social da igreja, etc. Geralmente, ela expressa as conclusões de um sínodo dos bispos ou um encontro de representantes do mundo inteiro que refletem sobre determinado tema. Então, a exortação apostólica, ela incentiva atitudes e práticas cristãs. Ela tem o grau de autoridade, se fosse levar ao grau de autoridade, né? Uma encíclica, ela tem um grau de autoridade alto, que ela ensina sobre a doutrina ou a moral com maior autoridade. A exortação apostólica, ela tem o grau de autoridade médio, porque ela incentiva atitudes e práticas cristãs. Daí nós temos as cartas apostólicas. Daí nós temos as cartas apostólicas, que é o mutuo próprio, que é a decisão do Papa por iniciativa própria. Por exemplo, o Papa por iniciativa própria, ele faz alguma declaração. Esse daí é chamado mutuo próprio a cartas apostólicas. O próprio nome já diz, né? Por impulso próprio, mutuo próprio, iniciativa própria. Indica que o Papa tomou uma decisão diretamente sem depender de propostas de um concílio ou de um sínodo. Ele foi lá e ele escreveu. O mutuo próprio, ele pode ser usado para criar ou alterar e esclarecer leis canônicas, instituir organismos e comissões ou cargos do Vaticano, fazer reformas administrativas ou litúrgicas, corrigir ou atualizar práticas disciplinares da Igreja. Ela tem força de lei dentro da Igreja Católica. Ela é publicada no Observatório Romano, que é o jornal oficial do Vaticano. Normalmente começa com a expressão mutuo próprio sumo pontífice. Então, é dos mais autoritativos documentos papais. Então, isso é um documento de autoria do próprio Papa. Às vezes, ele pode ter um grau variável, mas ele tem um peso alto porque ele nos ensina alguma coisa. Aliás, ensina alguma coisa não, ele nos passa muita coisa do que o Papa quer dizer para todos os fiéis e para toda a igreja naquele momento. Já a bula apostólica, a bula papal,
ou bula apostólica, ela é um documento solene que ela é emitido pelo Papa para tratar de assuntos muito importantes da Igreja, tanto espiritual quanto administrativo. O nome ele vem de um selo de chumbo. O nome bula, né? A gente está acostumado bula, ave, bula, tipo bula de remédio e tal. Mas o nome ele vem de um selo de chumbo que é chamado de bula mesmo, que era pendurado no documento para autenticar que ele era, que esse documento era válido, com uma assinatura reforçada. Então, de um lado ele traz a imagem de São Pedro e São Paulo, do lado da folha, e do outro ele traz o nome do Papa que emitiu. A função da bula, elas são usadas quando o Papa quer proclamar algum dogma, que é, que é a verdade de fé definitiva, como a gente já ouviu, convocar um concílio, como igual o Concílio Vaticano II, o Papa fez uma bula convocando o concílio, canonizar um santo, que é o que a gente vê muito hoje. Ah, tais santos serão canonizados. É feito a bula papal canonizando o santo. Conceder privilégios e indulgências, igual o da Porta Santa ali, que o Papa emitiu a bula falando sobre a abertura da Porta Santa no ano de 2025. Criar dioceses, universidades ou ordens religiosas, tratar grandes questões políticas ou diplomáticas. Na Idade Média era como se fosse o diário oficial do Vaticano. O Papa emitia a bula, era tipo o diário oficial, era a correspondência oficial do Vaticano. Então, como é que ela é dividida? Ela tem uma introdução com o nome do Papa no início, sempre em latim. Por exemplo, Paulus Episcopus Servus Servorum Dei. O motivo do conteúdo que explica o assunto da bula, as cláusulas jurídicas e bênçãos e a data e o local. Normalmente é sempre a data em Roma, tal, junto de São Pedro, é escrito no final da bula. Nós temos ali de exemplos famosos, foi a Intercaetera, em 1493, que o Papa Alexandre VI dividiu as terras do Novo Mundo entre a Espanha e Portugal, que deu origem ao Tratado de Tordesilhas. Então, nós brasileiros fomos tecnicamente, tivemos o nosso território dividido através de uma bula papal. Em 1854, o Papa Pio IX proclamou, através de uma bula, proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Maria. E em 1950, o Papa Pio XII definiu o dogma da Assunção de Maria. Então, as bulas, elas servem para uma correspondência documental autêntica que oficializa, que ela proclama situações na igreja, instituições dentro da igreja. Seja proclamar um dogma, convocar um concílio, canonizar um santo, conceder privilégios e indulgências, criar dioceses, universidades ou ordens religiosas, ou tratar de grandes questões políticas e diplomáticas. Então, a bula ela tá aí para isso. Esses são os documentos. Então, pessoal, a sagrada tradição é o coração pulsante da igreja. O magistério é a voz viva e a Bíblia é o testemunho escrito. Juntas, as três dimensões mantêm acesa a chama da fé sem distorção nem ruptura. Por isso que a gente tem que entender que ser católico é estar sempre em comunhão com essa fé viva, transmitida pelos apóstolos e guardada pela igreja até hoje. Então nós temos que lembrar, quando nós pegarmos a nossa Bíblia na mão, olha que documento interessante, sagrado e incrível, que além de representar, obviamente, toda a palavra vivo, do Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, ela foi a tradição oral dos apóstolos, ela foi a palavra do Deus verdadeiro que se transformou na tradição oral dos apóstolos, que se transformou na tradição escrita, que foi copiada e recopiada,
que muito tentou se perder, porque houve guerras, houve incêndios, houve muita coisa, e essas palavras jamais se perderam e jamais foram alteradas. E hoje ela é tão acessível para nós. Por isso que o peso e importância, quando nós pegarmos a nossa Bíblia na mão, formos fazer uma leitura, seja ela uma leitura de estudo, uma leitura de historicidade, uma leitura científica, ou até um lecto divino, uma leitura orante, nós temos que pensar que muita gente, muitas pessoas deram a vida, se deram para hoje nós estarmos livremente aqui, lendo essa Bíblia. Então, além de ser as palavras do caminho, da verdade e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nós também sempre temos que ter orgulho de saber que isto vem de uma santa tradição na qual nós fizemos parte. Não são simples palavras, são as palavras de vida eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, que foram transmitidas aos apóstolos, que foram depois gravadas para sempre e que foram recopiadas. E isso tem um peso muito grande. Saber que é tão importante, tudo isso é tão importante que hoje está conosco. Então, quando pegarmos a Bíblia na mão, nós temos sempre que saber que nós não estamos pegando um simples livro. Nós estamos pegando a palavra do Deus vivo. A palavra do Deus vivo que se manteve vivo em palavra, em tradição e magistério. Muito obrigado.